Insistência meio tosca, essa questão do trabalho, dizer que a questão da provocação em relação ao trabalho, e daí capa, foi uma capa espiritual e eu estava acreditando na capa. Eu não acreditei na capa, eu acreditei em Paulo. E não na capa que eventualmente as pessoas usaram, porque os argumentos favoráveis à questão trabalhista, no que diz, os argumentos favoráveis dessas pessoas, no que diz a questão trabalhista, eu não acreditei em nenhum deles. Eu não acreditei nesse argumento. E o argumento em relação a pai e mãe, claro, algumas coisas em relação a esse argumento eu acreditei, mas eles também eram argumentos bíblicos. A Bíblia também dizia isso. Então a fonte, de certa forma, não foi nem os meus pais. Que por mais que houvesse comentário deles, eu ainda acho que eles desejariam isso, porque eles fizeram a provocação posterior, nesse primeiro momento, melhor, nesse segundo momento, porque no primeiro momento é a Bíblia que dizia. A Bíblia que dizia sobre a questão de que poderia haver a questão de desonra de pai e mãe em relação à questão do trabalho, ou mesmo só em relação à própria questão do trabalho, e que isso poderia ser pecado, inclusive não só em relação a pai e mãe. Então os argumentos eram estritamente bíblicos e a origem deles era bíblica, e depois houve a reclamação. Ou não necessariamente, bom, depois, mas ao mesmo tempo, de certa forma, concomitante, porque os argumentos já eram antigos também, então isso já era desde 2011. Então, quer dizer, não é que eles estão dizendo, não, porque o trabalho no final não era necessário. Bom, não está claro isso. Porque o argumento era assim desde 2011, e o argumento bíblico era assim desde 2011. Entendeu? Então, a Bíblia veio antes. Então, eu já conhecia o argumento trabalhista antes. Então isso é ridículo. É um negócio que não tem noção. E mesmo em relação depois na questão do argumento processual, o argumento processual é depois de 2017, 18 ou 19. Ou seja, já sobre, vamos dizer, sob absoluta influência do argumento paulino. Então, que não, porque usamos uma capa, a Bíblia dizendo a Bíblia dizendo a mesma coisa. Então, sei lá, tá meio fake isso, tá fake, eu acho, essa questão da trabalhosidade, uma vez que o argumento já era bíblico de antemão. Né? E é isso aí, apenas esse comentário, seja em relação à questão do trabalho, seja em relação a qual é a fonte disso. Se for comparar com a igreja, pior ainda, porque né, a igreja vem depois nessa história da questão do trabalho. A Bíblia já garantindo essa argumentação antes. Então, de maneira nenhuma me enganaram com todos os outros, vamos dizer, argumentos sucessivos em relação à questão trabalhista. Por exemplo, né? Tanto que houve críticas posteriores. Eu acho que na verdade eles argumentaram depois para dizer, não, no fundo nós enganamos, mas eu acho que na verdade eles queriam isso desde o início. Eu não acredito nessa argumentação de que o trabalho foi usado com o objetivo de enganar só para depois, se eventualmente eu fosse trabalhar. Não era para trabalhar, não era para trabalhar, mas eles querem pagar de vencedores em relação à questão argumentativa, mas se eventualmente eu não trabalhar e volto para o voluntariado, eu sou criticado, ou seja, eles querem fazer um domínio argumentativo. Se você for para o voluntariado é errado, nós achamos que é errado, mas se você trabalhar, nós queremos dizer para você que nós enganamos você. É isso. Para mim a ideia é essa. Então não ficam pagando de gostoso como se eu não tivesse percebido isso. E outra, o argumento do trabalho foi anterior. Então, esse complemento nessa situação sobre argumento trabalhista e dizer que a fonte original era o argumento paulino e não era qualquer, vamos dizer, ou argumento eclesiástico, ou argumento social, ou argumento familiar. Então, fica esse complemento.